Amém. Quero chamar agora o nosso irmão André França. Uma salva de palmas para o André. E por último, mas não menos especial, o nosso irmão Emerson. Amém. Como que vai funcionar, tá, irmãos? Nós vamos circular a palavra. Vai ser um bate-papo aqui entre nós. Eu vou estar só auxiliando, mediando a conversa. Mas os irmãos vão estar compartilhando um pouco sobre como Jesus mudou o destino deles. E eu queria começar em ordem alfabética, pelo André. E te perguntar então, André, tem um microfone aqui, você pode... Queria começar, André, te perguntando, né? Que você primeiro se apresentasse, falasse, né, um pouquinho de você. E depois nos dissesse, principalmente, quem você era antes de Jesus na sua vida. Quem era o André? Faz assim, não se apresenta agora. Se apresenta o antigo André para nós. Quem era o André antes de Jesus? Irmãos, eu queria começar dizendo que a minha vida, desde pequeno, não foi nada fácil. Logo meu pai nos deixou quando eu tinha, acho que 10 anos, 11 anos. E foi num acidente de moto, ele estava bêbado e acabou falecendo. E ficamos eu, meu irmão e minha mãe. E os tempos se passaram, anos se passaram. E de algum momento, de alguma forma, eu trouxe aquele reflexo dele para a minha vida, porque ele não era uma pessoa tão amigável. E os anos se passaram cada vez mais. E aí eu fui me envolvendo com álcool. E as coisas foram acontecendo. Porque, querendo ou não, eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. Comecei a traçar o meu próprio destino. E tudo parecia tão normal. Tomar uma cervejinha, um churrasquinho, sabe, amizades. Não estou dizendo que apareceu frutas podres na minha vida. Talvez eu fui a fruta podre na vida de muita gente. E as coisas foram acontecendo, irmãos. E alguma coisa fazia eu sentir que aquilo era normal. Que tomar uma cervejinha, usar umas coisinhas, usar umas drogas, era tudo normal. E cada vez mais os anos foram se passando. E parecia que tudo aquilo já estava fazendo parte de mim. Não só aquilo, mas coisas que eu trazia do meu pai, que ele não era um cara muito fácil de se conversar com ele. Até então, para nós ele era bom, mas para outras pessoas não. Eu era um cara ruim mesmo, rancoroso, dono da verdade, que achava que tudo tinha que ser do meu jeito. Guardava rancor, guardava mágoas, ressentimentos. Na verdade, eu estava me tornando escravo do meu próprio emocional. E eu digo assim, irmãos, cada vez as coisas iam piorando mais. Eu estou falando agora só das partes ruins do que eu sentia, do meu emocional. Teve momentos bons? Teve momentos ótimos que a minha família teve. Mas tem certas coisas que eu não conseguia lidar. Eu estava perdendo. Irmãos, acho que foi a segunda vez que eu vim na igreja, foi nessa aqui. Eu tive uma vez numa igreja há pouco tempo e, na verdade, eu só entrei e fiquei 20 minutos e saí. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não conseguia vencer aquela guerra. Por mais que eu amasse meus filhos, sabe? Por mais que... É carne. Eu entendo agora isso. Porque eu sempre pedia, eu sempre falava, como eu estou perdendo isso? Eu tenho meus filhos que eu tanto amo. Eu tenho a minha família. Eu preciso superar isso. Eu quero mais, eu não quero mais. Por eles. Mas até então eu não acreditava. Eu não acreditava em Deus. E nunca acreditei mesmo em Deus. Som. Amém. André, ouvindo a tua história, o início da introdução da tua história, eu fiquei pensando a importância que tem o pai na vida de alguém. Eu não sei, você que está ouvindo, se você teve o seu pai presente ou não,
se a sua história é parecida ou muito diferente da história do André, mas a verdade é que o Pai, Ele dá destinos, uma paternidade abençoada, dá destinos abençoados para os seus filhos. Que mais pais se levantem nessa geração e que deem destinos proféticos para os seus filhos. Amém. Amém. A gente já continua, tá, André? Vamos passar agora a palavra então para o Emerson. E o Emerson vai apresentar também quem ele era antes de conhecer Jesus. E depois a gente passa para a Renata. Amém? Bom, irmãos, sou o Emerson Correia. Eu era um cara muito trabalhador que achava que tinha que trabalhar e também tinha os meus traumas de infância, vim de uma família disfuncional, muita briga entre meu pai e minha mãe, presenciei muitas coisas ruins, muitas traições do meu pai com a minha mãe, os adultérios dele, e tudo isso, quando eu comecei a crescer, isso foi levando, muitas mágoas eu tinha referente a ele também, mas principalmente eu fui me tornando aquilo que eu mais detestava no meu pai, porque eu fui repetindo o padrão. E eu era um cara que eu acordava cedo e dormia tarde, e era viciado em trabalho. E eu não me preocupava muito com as pessoas que estavam à minha volta. E aos poucos eu fui machucando as pessoas que eu mais amava. Aos poucos eu fui jogando fora pessoas boas para mim. E logo aos 16 anos eu acabei entrando para a religião. E aí eu aos poucos fui indo e a gente sempre acha uma desculpa ou conta uma historinha para poder estar lá. Eu quero ver como é que vai ser o futuro, eu quero ver como é que vai ser tal coisa. E quando vê, tu está preso, está acorrentado. E aí tu vai indo, tu trabalha, mas toda semana tu está lá, e aquele vazio no meu peito nunca saía, aquela angústia. Eu era uma pessoa que sentia muita angústia. Quantas noites eu saí de casa, sem paradeiro, procurando alguma coisa e não encontrava. E aí todas as vezes eu acabava, olha, vou lá, vou fazer um trabalhinho, vou fazer uma coisa aqui, outra ali para abrir os caminhos. E eu nunca encontrava a minha paz. Eu nunca estava em paz. E aí, mesmo procurando nos lugares errados, porque hoje eu sei que eu estava procurando no lugar errado, e eu não me sentia feliz com aquilo. Eu buscava coisas boas, mas não era lá. Mas eu estava indo, achando que eu estava fazendo o meu bem, procurando o meu bem, mas aí eu via o quanto as pessoas eram egoístas lá, o quanto as pessoas só queriam coisas para elas. E de uma certa forma eu também passei a ser igual. Eu também buscava coisas e benesses só para mim. Mas mesmo assim eu tinha um chamado. Eu queria ajudar outras pessoas. E eu ajudei muitas pessoas. E aos poucos Deus foi quebrando um pouco da pedra que tinha no meu coração. Até eu começar a enxergar as coisas que não me faziam bem e que eu não concordava, mas eu aceitava porque eu estava no mundo. E como as pessoas que estão no mundo, né, o ambiente às vezes sempre vence, porque as pessoas vão dizer, não, mas isso é normal, todo mundo faz, vamos lá. Olha, vai ter um trabalho lá, bota o nomezinho das pessoas que tu não gosta lá. E aí tu bota.
Aí tu vai, não, ó, vai ter tal coisa lá dentro, vai botar o nomezinho. Só que quando eu saía, aí eu começava a pensar, o que será que vai acontecer com as pessoas que nós estamos colocando os nomes nesses trabalhos que estão indo aí para tudo que é lugar? O que será que vai acontecer com a vida de cada um deles? E isso começou a mexer comigo. E aos poucos eu comecei a enxergar que era errado. Mas mesmo assim, eu demorei muito tempo. Olha só, dos 16 anos até os 40 anos, eu estava sendo preparado para substituir o meu pai de santo. Eu estava sendo preparado para ser um pai de santo. Vinha fazendo as minhas obrigações, ia para o chão, ia lá, fazia as matanças, ia para as esquinas fazer obrigação, estava lá. Mas eu não era feliz, eu não era completo. Para Umbanda, o teu destino era ser pai de santo. Uau! O Senhor mudou o teu destino profundamente. Achei interessante também na fala do Emerson que ele disse que ele procurava na religião, no candomblé, na Umbanda, saber sobre o futuro dele. Ele queria saber qual era o destino dele. Não precisa responder agora, depois tu vai nos contar. Mas será que em alguma carta, em alguma pedra, apareceu esse destino que Deus proporcionou para ti? Não. Vamos então passar a palavra para Renata. Renata, fala pra gente, quem era a Renata antes de Jesus? Mais pertinho. Som. E nesse dia, eu que convenci o meu esposo a fazer esse assalto. E eu disse, vamos, a gente está precisando de dinheiro, enfim, vamos. Ele, não. E eu disse, vamos. E nesse dia nós fomos. Colocamos o revólver na cintura e fomos assaltar. Fomos fazer esse assalto. Só que nesse dia, eu disse que eu não ia chorar, mas eu sempre choro contando essa história. Calma. E nesse dia, irmãos, Deus, Ele é muito bom. Ele é bom o tempo todo. Até quando nós estamos errando, que foi o meu caso, nós estávamos errando, cometendo um assalto, o Senhor foi bom com a gente. E nesse dia, a gente assaltou uma mulher e uma criança.
E eu lembro como se fosse hoje. Quando a gente entrou dentro desse carro e a gente levou esse carro para nossa casa, tinha Bíblia, tinha CDs evangélicos, muitas coisas. E eu disse para ele, eu disse, Douglas do céu, dessa vez não vai ficar assim. A gente vai ter com Deus o que a gente fez para essa mulher. E irmãos, muitos aqui conhecem o meu testemunho e muitos não conhecem, mas essa moça que vocês estão vendo ali foi a moça que assaltou a nossa pastora, Elaine Dias, esposa do pastor. Pasmem, Deus foi tão bom comigo que quando Ele cruzou os nossos caminhos, que eu acredito, irmãos, aquele dia foi algo sobrenatural, porque eu ia sempre junto nos assaltos e também fazia os assaltos, mas eu não era a pessoa que dizia vamos, 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 vamos. E naquele dia, eu não sei o que aconteceu, que eu impulsionei o meu esposo a fazer esse assalto. E eu acredito que Deus foi tão bom, que desde aquele dia que a gente assaltou a Elaine, estava a Elaine e a Paola ainda era uma menina, era uma moça, tinha 10 anos, e a gente assaltou elas. Passou, irmãos, e eu não sabia de nada, só falei para o meu esposo que era essas pessoas, essa mulher, né, era evangélica, e eu estava com medo, na época eu estava com medo, eu digo, meu Deus do céu, Deus vai ter comigo o que eu fiz com essa mulher, pelo amor de Deus. Irmãos, e passou-se, acho que não deu uma semana, preso. E, enfim, é que a história é muito longa. E eu disse para ele, eu lembro que eu gritei, eu estava na delegacia presa. Ele numa cela e eu na outra. E eu gritei alto e disse assim, ó, eu não disse que nós ia pagar pelo que a gente fez com aquela mulher. E ele gritou do outro lado e disse, cala a boca, não pode falar essas coisas aqui. Isso era a minha mentalidade de antes. Mas eu creio que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E eu e meu esposo colhemos muitas coisas da que plantamos. Mas se tem uma coisa que eu não me arrependo é de ter roubado a Elaine, gente. Se foi uma coisa que eu não me arrependo é de ter roubado a Elaine. Porque hoje ela é a minha pastora. Hoje, a assaltante que assaltou, levou o carro dela, tirou a filha dela pelos braços de dentro do carro, ela está na primeira conferência da Abba Church. Esse Deus, irmãos, Ele é bom ou Ele não é? Ele é bom ou Ele não é? Deus é bom o tempo todo, até quando nós estamos fazendo coisas erradas. Deus é bom, Deus é misericordioso, porque a palavra de Deus diz em Efésios que Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós sonhamos, do que nós desejamos. E nesse assalto, eu ganhei os meus presentes, que é a Elaine e o Anderson, que são os meus pastores. Olha o que Deus faz. Deus, Ele tem o poder de transformar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa. Porque Qualquer se Deus destino, me transformou, né? Qualquer destino. Deus tem o poder de transformar qualquer destino. Porque se Deus me transformou, Ele pode transformar qualquer um. Se Deus transformou o meu esposo, Ele pode transformar qualquer um. Renata, fala pra gente qual tu imagina que seria o teu destino se naquele dia tu não tivesse assaltado a pastora e ter tido essa reviravolta que houve na tua história. Qual que tu acha que teria sido o teu destino naquele caminho que tu estava seguindo? Lá em casa nós falamos muito sobre isso. Eu sempre tento não chorar, mas eu sempre acabo chorando. Lá em casa eu falo muito sobre isso, porque eu era uma pessoa muito braba. Então eu era braba e eu era destemida, eu não tinha medo. Se fosse para mim roubar, botar uma arma na cintura, assaltar, para mim tanto faz. Porque eu fui criada num lar com muita agressividade. Então isso inundou a minha mente adolescente. Então eu era muito destemida. Eu via muito o meu pai sendo explosivo, agressivo, ignorante. Então eu fui criada nesse lar. Então automaticamente eu me transformei numa pessoa assim.
Então, lá em casa nós falamos muito sobre isso. Se eu não tivesse, se Deus não tivesse me encontrado, porque foi Jesus que me encontrou, não fui eu que encontrei ele, foi Jesus que me encontrou. Se Jesus não tivesse me encontrado, Letícia, eu não tenho sombra de dúvidas que eu não estaria viva aqui hoje, não estaria. Ou eu estaria presa por muitos anos, ou eu não estaria viva. Poderoso, hein? Quando você saiu de casa hoje, você imaginava que você ouviria essa história? Olha o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês, irmãos. Cada um com a sua história. É emocionante ouvir vocês aqui hoje falando. Eu me sinto muito honrada mesmo de estar aqui com vocês. E queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui compartilhando as suas histórias, abrindo seu coração. Eu imagino que não deve ser fácil, mas ao mesmo tempo é honroso, é belo, é nobre, porque vocês não podem guardar para vocês aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Guardar, represar isso que o Senhor tem feito na história de vocês e da sua família, seria até talvez um egoísmo. Mas vocês não são essas pessoas egoístas. Vocês estão aqui compartilhando hoje com a igreja aquilo que o Senhor fez de melhor na vida de vocês. Ter mudado o destino. Como é importante, né, a família, a base da família. E é por isso, irmãos, que o inimigo ele tem investido fortemente nas famílias. Todos os irmãos aqui comentaram sobre as suas famílias, sobre a base, sobre o pai, sobre a mãe. O inimigo ele tem tentado atacar quem é a cabeça do lar. Tem tentado atacar o casal, porque destruindo o casal, ele destruiria esses filhos que hoje estão aqui, são pais de outros filhos. A tentativa do inimigo era terminar com a semente dessas famílias lá atrás. Mas ele não conseguiu, ele não venceu. Existe um registro no céu sobre toda a nossa história. E o Senhor já havia sonhado com esse dia que vocês estariam aqui compartilhando sobre a história de vocês. Nós temos um pastor que fala que são pictures de glória. São registros de glória, realmente. Mas vamos continuar. Emerson. Irmãos, eu posso acrescentar mais alguma palavra? Irmãos, e quando a Elaine foi na delegacia para... Eu sinto te falar isso. Quando a Elaine foi na delegacia para me reconhecer, eu e o Douglas... Olha, tem um casal roubando em Porto... Nós já estava ficando famoso. Tem um casal roubando em Porto Alegre. E quando a Elaine foi botar o pé na delegacia, o Espírito Santo disse assim para ela: não reconhece. Não reconhece eles. Porque o delegado estava com a minha foto e a foto do meu esposo na mão. É eles? E ela disse: não é. Fala que é eles, tu sabe que é eles. E ela disse: não é. E eu lhe pergunto para vocês, que Deus bom é esse? Era para Deus dizer: reconhece eles, porque eu sou um Deus e eu sou justiça também. Reconhece eles, porque agora eles vão ver, porque... Não. Que Deus bom é esse? Que eu era uma criminosa e eu era para mim direito. É um direito do cidadão, é um direito dela de ver os criminosos pagando por algo que fizeram com ela. E esse Deus é tão bom que disse: não reconhece, porque eles são meus filhos. E eu vou mudar a história deles. Não reconhece. E ela, o que ela fez? Ela obedeceu. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu quis acrescentar que o nosso testemunho tem muitos pedacinhos assim. Então eu senti de acrescentar mais isso, irmãos. Porque eu sempre friso que Deus é bom o tempo todo. Mesmo nós errando, muitas vezes nós estamos errados, fazendo coisas erradas, e Deus é bom e Ele é misericordioso o tempo todo. Amém, glória a Deus. Queria perguntar também para o Emerson, então, aonde tu estaria, Emerson? Se tu tivesse continuado naquele caminho, em direção àquele destino que estava sendo traçado por ti,
e por tantas pessoas que estavam contigo naquela época, onde tu estaria hoje? Onde tu imagina? O Emerson naquela época, ele queria ser feliz, mas ele não sabia, ele não tinha um norte, ele não tinha um propósito de vida, ele era um perdido. E eu era tão perdido que eu estava perdendo as pessoas que eu mais amava. Eu estava perdendo os presentes que Deus colocou na minha vida. Por eu ser desse jeito que eu estava sendo, a minha filha tentou suicídio aos 12 anos. E eu não me perdoava como pai. Como que eu tinha deixado chegar a depressão na minha filha com 12 anos, depois de um relacionamento horrível que eu tive com a mãe da minha filha, destrutivo, e eu me culpava por tudo que tinha acontecido na cabeça da minha filha. E aí então, a pessoa que Deus tinha colocado ao meu lado, que hoje é minha esposa, a Fernanda, eu também estava fazendo com ela a mesma coisa. Eu estava destruindo ela, a mente dela, e ela estava em depressão, e eu não conseguia ver o que eu estava fazendo com as pessoas. Com certeza, eu já não estaria mais com a Fernanda, eu estaria lá num quarto de santo, fazendo trabalho, para que um dia chegasse alguma coisa, para que sabe-se lá o que ia acontecer, porque a gente fica procurando o futuro e vê o que vai acontecer e fica mais cuidando da vida dos outros do que da nossa, e deixa de viver o presente, que é o presente que Deus deu para nós, as coisas que estão a nosso alcance, ao nosso redor, à nossa volta. Talvez eu já tivesse perdido o meu apartamento, que eu com muito custo comprei, com uma dívida de 30 anos, mas eu comprei ele, e hoje ele não é meu, ele é nosso, ele é meu e da Fernanda, que é o nosso lar. Se eu não tivesse tomado uma decisão de ir num curso de inteligência emocional e me posicionar, olha como Deus é. Ele usou a minha cunhada para dizer que ia ter um curso, e eu cheguei e falei para minha mulher, olha, eu vou nesse curso e eu quero que tu vá junto comigo. E ela disse, não, capaz, tu tá saindo do emprego, vai ficar desempregado, não tem dinheiro, o que tu quer com isso? Vai ter mais um gasto. Eu disse, então, mas eu quero ir, e eu quero que tu vá. E ela disse não, e eu disse para ela, então se tu não for, então vamos fazer assim, vamos acabar. Então vamos acabar aqui. Tu não está feliz, eu não estou feliz. Vamos acabar. Tu pega as tuas coisas, vai embora e eu vou seguir minha vida. E ela me disse, tu não está me dando saída. Eu disse, não estou te dando duas opções. Ou tu vai comigo ou tu vai embora. E ela pegou e disse, eu vou no curso contigo. E depois desse curso de inteligência emocional, quando eu digo eu sou grato, eu tenho que honrar também o Paulo Vieira por ter sido uma ferramenta, um instrumento de Deus. A gente tem que honrar as pessoas que são instrumentos de Deus. Ele fez eu olhar para dentro de mim, porque eu precisei me desligar 4 dias do meu celular, que eu não saía do celular. Eu precisei me desligar de tudo, de todos à minha volta. E aí,
nesta imersão que eu e ela fizemos, pela primeira vez eu consegui olhar, depois que eu tinha começado a namorar ela, a primeira vez que eu consegui olhar nos olhos dela e enxergar o brilho no olho dela e por que eu tinha me apaixonado por ela. Uau, glória a Deus. Amém. Emerson, tu tá avançando demais. Peraí, vamos puxar o freio, porque o André também vai nos contar, né, André? Para onde que tu estava indo? Para onde que estava indo o teu destino? Onde tu imagina que tu estaria? Mas eu queria reforçar isso, né, que a Renata disse, depois o Emerson também falou, que nós é que somos encontrados por Jesus. Jesus não está perdido, né, irmãos? Para que nós tenhamos que encontrá-lo. Quem está perdido é a gente. Quem estava perdido era a gente. É Ele quem nos encontra. Amém? E o Emerson, ele disse que o destino dele seria ser pai de santo. Só que aí tu foi encontrado pelo Santo dos Santos. Aleluia. Isso aí. Olha o spoiler. André, conta pra nós, pra onde tu estava indo? Sabe, eu vou continuar dizendo a mesma coisa, que até então eu não acreditava mesmo. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava que podia mudar alguma coisa. Eu não acreditava que alguém conseguiria mudar alguma coisa em mim. Eu pensava comigo mesmo que aquilo ia acabar do mesmo jeito. Que eu ia morrer com os meus mesmos sentimentos, com as minhas angústias, com as minhas raivas, com as minhas brigas. E esse destino ia acabar me levando, sim, para um final ruim. Eu ia ficar sem minha esposa, que com certeza ela não iria mais ficar comigo, que até então as brigas eram muitas. Eu vou chegar na parte boa, por enquanto eu estou falando só o que... E as coisas iam... Cada vez eu estava me sentindo mais acorrentado por aquilo. E sinceramente, eu pensava comigo mesmo, não tem volta, não tem. Eu saía para um bar, eu ia jogar uma sinuca e eu ia acabar morrendo, eu ia acabar levando um tiro ou... Já levei tiro, pelo corpo. Eu ia acabar que as coisas iam acontecendo de uma maneira pior ainda. Eu já fiz a minha família sofrer muito, minha esposa. Nem sei como é que ela está até hoje comigo, mas eu amo muito ela. Momento declaração. E assim, por mais que eu tentava lutar contra tudo isso, eu acho que se eu continuasse nesse mesmo caminho, não ia ter volta. Eu ia perder minha família, eu ia acabar me afundando mais num poço, eu ia acabar sendo mais amarrado, mais... Sabe, aquelas vozes contrárias que vinham na minha mente, aquilo tudo ia acabar me dominando cada vez mais. E cada vez mais ia ficar mais difícil para mim sair daquilo. E eu ia acabar virando um viciado mesmo. Eu ia acabar me tornando mesmo um real drogado, atirado. Sabe, sem família nenhuma, num canto qualquer, sem volta mais. Vou deixar o resto para o final. Mas e aí, André? Tu foi encontrado? Na verdade, assim, as coisas foram acontecendo de um jeito para mim, assim, que até então eu lutava contra a própria carne, lutava contra mim mesmo. E certa vez assim, eu em casa já, eu já estava querendo lutar contra aquilo. De certa forma, minha família me deu força para isso, porque eu acho que sem eles eu já não estaria mais aqui. E foi que uma vez acho que eu já estava sendo tocado, alguém já estava sendo usado, eu acho, ao meu favor. Eu me ajoelhei, sabe? Eu acho que quando a gente, do fundo do coração, do fundo do coração mesmo, quando tu te arrepende das coisas, quando tu quer aquilo. Porque como eu disse a vocês, eu nunca acreditei, mas eu fui lá, eu me ajoelhei no meu banheiro, e eu falei com ele, eu falei, cara, se tu existe mesmo, se tu existe de verdade, então dá um jeito nisso, cara, dá um jeito nisso, me tira dessa, sabe, eu quero dar um futuro melhor para minha família, eu quero ser um outro homem,
ou me leva. De certa forma, eu me levantei dali, e, de certa forma, eu apareci por essa igreja aqui, eu entrei por aquela porta lá, e de algum jeito eu senti alguma coisa mesmo naquele instante. Parecia que alguém foi lá me receber, parecia que alguma coisa lá estava do meu lado, uma coisa tão boa, que eu me senti tão leve. E gente, eu posso falar do fundo do meu coração mesmo, meu. Eu fui tocado por Deus aqui, eu fui tocado por Deus nesse lugar. E a minha vida mudou. Minha vida mudou de um jeito que, sabe, é sobrenatural mesmo, é sobrenatural de verdade. Às vezes as pessoas, de repente alguns aqui, a minha esposa ou algumas pessoas aqui pode até ficar pensando nisso. Cara, mas como que tu não mudou? Tu tem 3 filhos lindos, tu tem uma família dessas linda. Eu não sei dizer como eu consegui mudar. Eu não sei, sabe? É uma coisa espiritual, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que a gente não consegue saber tudo. E eu mudei mesmo, gente, eu mudei mesmo, sério. Sabe, tem coisas que eu sinto vontade de fazer, assim, eu vou falar para vocês, assim, eu sinto, sabe, eu falo às vezes, eu conheço muita gente, muitos amigos meus, que precisam dessa cura, sabe, que estão num caminho assim, sem volta, e eles precisam sair disso. E aí eu vou lá e falo para ele, cara, vamos lá na igreja, vamos na conexão. Mas sabe, não é essa a minha vontade de falar para eles. Não é assim que eu tenho vontade de falar para eles. Eu tenho vontade de chegar lá e bater na porta. Ei amigo, sai dessa, cara. Vem aqui para cá, cara. Tem um Deus aqui, tem um Jesus aqui. E Ele faz milagres sim na tua vida. Ele transforma a tua vida, meu. Ele vai te modificar, Ele vai te fazer um outro homem. Ele vai trocar teu coração, cara. Ele vai fazer coisas na tua vida que você não vai acreditar, meu. Que você não vai acreditar, cara. Sabe? Eu agradeço muito a esse Deus. Eu agradeço muito a Jesus que mudou, que transformou a minha vida. Sabe? E agora eu quero assim, eu quero trazer esses reflexos para os meus filhos. Eu quero que nós todos seguimos, que nós possamos ter o mesmo destino, sabe? Que é Jesus Cristo nas nossas vidas. E na vida de todos vocês, irmãos. Aleluia, uma salva de palmas. Glória a Deus. O Senhor não só mudou o teu destino, André, como Ele te deu um novo coração e ministério. Você é evangelista. Você é evangelista e pastor, porque quem tem esse coração pelas vidas, esse amor pelas vidas é o pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O Senhor colocou dentro de ti esse coração, apaixonado pelas almas, preocupado pelas vidas que estão se perdendo lá fora. A vontade de falar do evangelho, de dizer aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. E isso não pode ser represado, isso não pode se paralisar na tua vida, né? A gente não pode conter tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, porque como a Renata disse, Efésios 3:20, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque tem um poder que opera em nós, que agora opera na tua vida. Glória a Deus. Emerson, continua para nós a história. E isso foi quando eu olhei para ela, isso foi no segundo dia, tá? Porque tudo estava reservado, né? Eu fui para aquele curso, na realidade, para me consertar e tentar entender melhor ela. E eu fui, na realidade, no final, aquele curso foi usado para me consertar com Deus. Porque ao chegar no final do curso, às 6h35 da manhã, Deus me queimou dos pés à cabeça, como eu jamais havia queimado. E eu não conseguia parar de chorar. E o mundo na minha volta todo ele desacelerou. E tudo ficou numa paz, numa tranquilidade. Eu falava pausadamente, muito devagar. E as pessoas, o que está acontecendo? E eu não sei. E eu não conseguia parar de chorar. Aceita Deus como seu único rei e Deus, e eu me levantei. E fui o número 33 da turma que levantou.
E aquela voz veio, e como filho amado, que ouve, né, como ovelha que ouve o seu pastor, ele bateu a porta e eu abri. E ele me transformou. Ele me preencheu de uma forma, com amor, com carinho, com cuidado. Lembra que eu falei que eu tinha aquela angústia no peito? Aquele vazio que a gente sente, aquilo sumiu. Aquilo foi preenchido. E aí eu ouvi aquela voz dizendo: vem que tu vai me servir. E tu vai procurar uma igreja. E tu vai te apresentar. Então, era o Dia das Mães do ano passado. Eu fui. A minha mulher não entendeu muito, as pessoas não entenderam o que aconteceu. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Porque eu com todos os anos que eu tinha de religião, eu nunca tinha ouvido a voz que eu ouvi. Que era uma voz que me estremeceu as pernas, mas que me encheu com carinho e com amor inigualável. E eu saí, fui almoçar com a minha mãe, tu tá estranho. Eu disse, não, tá tudo certo, tá tudo certo. E ela, mas tu tá bem mesmo? Não, achou até que eu estava cansado. E aí eu larguei na volta, eu estava indo para casa e Deus me falou, tu tem uma coisa ainda para cumprir comigo. E eu peguei e disse assim, Deus, eu nunca fui em nenhuma igreja, aonde é que eu vou ir? Eu sabia que eu tinha que me apresentar, mas qual igreja? E aí eu botei no Waze assim, igreja, apareceu um monte de igreja. Aí eu disse, eu vou ir lá na CIS Brasil, lá tem a igreja, e estou indo. E quando eu estou chegando aqui na CIS Brasil, quando eu estou chegando na ponta, vem aquela voz, dobra a direita. Eu, tá bom, pai, eu dobrei a direita. E aí eu vindo, eu olhei uma igreja assim com a parede pretinha. Será que é uma igreja? Eu fiquei meio assim, né? Será que é uma igreja? Olhei, daí eu fui indo, eu olhei do outro lado, tinha outra igreja, daí eu disse, não, mas essa é muito espalhafatosa. Olha eu no meu diálogo com Deus, né? Aí eu disse, não, mas eu vou dar uma volta de novo. Dei a volta, parei, desci, cheguei ali na frente e perguntei para os irmãos, o que é aqui? Ah, é uma igreja. Ah, tá. Peguei, fui lá, sentei lá no fundo, na última cadeira, me lembro como se fosse hoje. O irmão Rodrigo pegou e chegou ali perto de mim e me perguntou, tu foi convidado por alguém? Eu disse, eu recebi um chamado. E ele disse, mano, é. Aí eu vou falar para ele, porque daqui a pouco, né, eu vivi a metanoia. E ele, quê? Meta o quê? E aí daqui a pouco o pastor está pregando aqui uma palavra e ele fala, né, que às 5 horas da manhã ele estava em oração por mais irmãos, que irmãos encontrassem a Deus, tudo, e que ele tinha recebido uma palavra de Deus que chegariam irmãos que iriam mudar o ministério dele e que nós precisávamos viver a metanoia. Aí o irmão Rodrigo, é de Deus. Ali eu entendi, é aqui. Era aqui que Deus queria que eu viesse. E então, ele pregou a palavra, chamou aqueles que queriam servir a Deus, né, como seu único rei e salvador. Eu vim, me apresentei, fui muito bem recebido pelos irmãos, com amor, carinho, com o mesmo. E aquele dia, aquela paz, aquela luz toda, eu senti aqui. E aí quando eu fui lá para o fundo, eu chorei mais um pouco e eu disse, tá, Deus, eu me apresentei aqui, agora o que eu faço?
E aí, agora tu te apresenta para o pastor, porque tu tem que passar para ele a mensagem do que tu recebeu e do que eu te falei. Então, começou o noivado. Começou o noivado da filha do pastor. Irmãos, mais alguém estava no culto aquele dia? Se lembra? Levanta a mão aí. E aí Amém. tinha um noivado aqui. E aí eu vou dizer para vocês que eu entendi que quem era o noivo aqui aquele dia era eu. Eu era o noivo. E eu fui até o pastor e falei para ele: Deus te ouviu e eu vivi a metanoia. E ele me abraçou com muito amor, carinho, e eu pude vir aqui e dar esse testemunho. E desde que eu estou aqui nessa igreja, em Cristo, com os irmãos, a minha vida foi totalmente transformada. Transformada. Porque eu fiz aquilo, eu dei aquele passo de fé, e muitos, talvez, que passaram pela religião, jamais tenham a coragem de fazer e aceitar quando você ouve a Jesus. Eu ouvi a voz dele, eu vim e cumpri o chamado. E naquela semana, eu fui até a casa de religião e disse para ele: eu aceitei Jesus. E ele pegou e disse: olha, eu vou ter que jogar porque não é bem assim. E aí vieram todas aquelas palavras de quando eu tinha entrado na religião. De que eu só sairia da religião quando eu morresse. Mas quando eu pisei, eu saí de lá, ele ficou de jogar e disse: tu vem na outra semana que eu vou, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu disse: não, tá tudo certo. Eu só estou te dizendo que eu aceitei Jesus. E assim como eu entrei pela porta da frente, eu sairei pela porta da frente. E quando eu voltei lá na outra semana, ele só chegou e disse: pode trazer tudo que tu tem lá, tá tudo certo, pode servir o grandão, o pai maior aí, que cumpre a tua missão com ele, que está liberado aqui. Porque quando eu entrei, Deus me falou: não é quando tu morre, é quando eu chamo. E quando ele me chamou... Salva de palmas, irmãos. E ele foi lá, e eu vou dizer para vocês, aquele foi o último dia que eu pisei lá. E nunca mais senti vontade. E desde o dia em que ele bateu a porta e eu abri, eu não tenho outra música que eu não consigo ouvir a não ser louvor. Eu só ouço louvores. E hoje eu sou grato a Deus porque eu durmo ouvindo louvor a noite toda. E eu acordo em paz. Porque a minha vida ela foi totalmente restaurada. Hoje eu sou casado com a minha esposa amada Fernanda, que se converteu comigo aqui na igreja. Nós estamos hoje renovados. Hoje eu tenho uma vida que eu não teria se eu não tivesse aceitado e ouvido o bater na porta e permitido com que ele entrasse na minha vida e fizesse a transformação que ele fez. Porque ele não fez só na minha vida. Ele entrou na minha vida e o meu irmão também se converteu. Ele aceitou também Jesus. E eu tenho certeza de que muitas pessoas ainda, nós vamos levar a palavra e eles sentirão o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém, aleluia, glória a Deus. Que bênção, Emerson. Estava te ouvindo e lembrando do dia, né, que o Emerson entrou aqui no prédio e era o noivado da Paola, do Ian, e foi histórico, porque nas fotos do noivado só aparece o Emerson. Só aparece o Emerson, feliz, radiante, né, ele contando o testemunho, porque realmente o que o Senhor fez foi poderoso, né? O que o Senhor fez foi poderoso, porque o terreiro disse que ele só sairia da religião morto. Realmente ele morreu.
Ele morreu para o velho homem. Ele morreu para o velho Emerson e renasceu em Cristo, né? Em glória. E hoje é líder, né? Olha que bênção. Tá arrematando almas aí para o céu, enchendo os céus, povoando os céus. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Seja através de um treinamento, como foi na vida do Emerson, seja através de uma oração simples, curta, sincera, dentro de um banheiro, como a do André, que se ajoelhou e disse: Senhor, não foi nem Senhor, né? Foi, cara, faz alguma coisa. A sinceridade do coração de filho, né? O filho não chama, Senhor, não, Pai, desesperado. Era uma oração desesperada. E o Senhor ouviu. Que bênção, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês, pela história que o Senhor tem transformado, o destino que Ele tem mudado. Renata, continua para nós contando como é que foi que Jesus mudou o teu destino. Como é que foi então essa história ser transformada? Logo que eu e meu esposo, nós assaltamos a Elaine, enfim. Mas antes disso, antes de eu reencontrar a Elaine, eu já conhecia Jesus. Só que eu conhecia Jesus, eu ouvi falar de Jesus. Porque a importância, irmãos, de nós, eu que sou mãe, a importância de nós pais, vivermos Cristo dentro da nossa casa. E não falarmos de Jesus, só falar de Jesus, mas vivermos Jesus nas nossas atitudes diárias, todos os dias. Porque as crianças, elas nos observam o tempo todo. Quem que são os exemplos das crianças? Os pais, todos os dias, no acordar, no levantar e no dormir. E eu lembro que os meus pais nunca viveram Deus realmente. Nunca viveram. Eu nunca vi a obediência dos meus pais a Deus. Era aquele Jesus de domingo. Aquele Jesus de domingo aos cultos. Vamos nos vestir porque vamos ao culto ao domingo. E foi por isso que muitas coisas sobreveio na minha vida. Porque eu não tive inspiração dentro da minha casa para seguir Jesus, para continuar no caminho. Então muitas coisas sobreveio. O pastor sempre fala que os pais dão destino aos filhos. É os pais que dão destino aos filhos. E quando nós vemos as pessoas, normalmente eu converso muito com as minhas filhas, a gente tem que ir a fundo e ver a criação, ver da onde que veio, o que aconteceu. E eu fui um desses casos, como dos meus irmãos, né? De familiar assim. E como eu ouvia Jesus, mas eu sabia que existia um Deus, e aquela chama ardia dentro do meu peito, eu disse: Jesus, eu preciso que tu mude a minha vida. Não tem como mais eu viver assim. Irmãos, e quando a gente quer se aproximar de Deus, muitas vezes a gente não sabe por onde que a gente começa. A vida toda bagunçada, tudo fora do lugar ao nosso ver humano, mas Deus não vê como nós vemos, mas ao nosso ver humano realmente está bagunçado, tudo bagunçado. E eu falei: Senhor, por onde que eu vou começar? O que que eu vou fazer? E eu lembro que eu peguei uma mala muito grande e eu coloquei tudo que eu tinha do roubo ali dentro. Porque quando a gente começa a assaltar carro, enfim, tudo que é coisa, a gente adquire bolsa. Eu tinha muitas coisas, bolsas, sapato, e eu tinha muita coisa. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma bolsa muito grande e colocar tudo que não me pertencia dentro daquela bolsa. E eu peguei uma bolsa e coloquei tudo dentro. Tudo que era roubado, tudo que não era meu. Foi assim que eu iniciei. Eu disse: para onde que eu começo? Eu vou começar tirando da minha casa o que nunca foi meu. O que veio de assaltos, o que veio de roubo, o que veio de dinheiro ilícito. E tudo. E eu comecei assim, eu fiz isso. Peguei uma bolsa e botei tudo dentro. Fechei, enrolei num saco de lixo e coloquei numa lixeira. E
passou-se uma semana e eu lembro que eu comecei a andar no bairro, ali no nosso bairro, onde tinha Barão do Caí, a nossa igreja, a igreja dos pastores. Na época eles pastoreavam a igreja. E eu comecei a andar no meu bairro. Eu disse, agora eu preciso achar uma igreja. Eu preciso encontrar uma igreja, eu preciso congregar, eu preciso voltar para os caminhos de Deus, eu preciso de Jesus. E eu lembro que eu comecei a caminhar no meu bairro e eu encontrei a igreja. No caso da Elaine e do Anderson, no Barão do Caí, há uns 15 anos atrás. E foi daí que começou toda a nossa história. E daí eu fui na igreja um dia e eu lembro que a líder da juventude disse assim para mim, houve uma troca de pastores nesse período e eu vou chamar a nova pastora para conversar contigo. E eu disse, amém, né? Cheia de problemas, Senhor do céu. Eu vou chamar, senta aqui. Aí ela sentou, puxou a cadeira. A Elaine puxou a cadeira, eu puxei a cadeira de um lado. E a Elaine, eu sou a Elaine e tal, né? E me conta a tua história. E eu disse, sim. Bom, eu sou a Renata, enfim. Eu e meu marido, nós assaltávamos, nós roubávamos carro. Quando eu olhei para ela e eu falei, eu e o meu esposo, nós roubávamos carros, o Espírito Santo falou assim para mim, ela foi a mulher que tu roubou, conta para ela. E eu disse, Senhor Jesus, tem misericórdia. Não, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério. E o Senhor, sim. E eu tentei continuar o assunto com ela. E daí, só que daí não, já não saía. E daí, e daí o Espírito Santo, conta para ela quem tu é, conta. E daí, irmãos, eu não conseguia, como é que eu vou chegar e dizer, oi, tudo bem? Qual o teu nome? Elaine, a pastora? Eu te roubei, amada. Fui eu. Irmãos, é algo que não saía. Só que o Espírito, ele te convence. Ele é especialista em nos convencer. E ele me convenceu e disse, amada, olha só, tu não tinha um carro assim, assim, assim? E ela, sim, tinha. Eu disse para ela, pois é, amada, fui eu que te roubei. E ela me olhou, irmãos. Se eu fosse ela, eu tinha levantado, eu tinha chutado as cadeiras. Eu nem sei, irmãos, se fosse eu, né? Mas ela já era pastora, ela está em outro nível. E aí, irmãos, ela me abraçou e chorou. Mas pensa, e eu abracei ela e chorei junto. E nós ficamos ali, eu acho que 15 minutos abraçadas, chorando, 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 chorando muito. Essas coisas, é coisas que só Deus faz. Como que Deus, nos olhos humanos, vai unir uma assaltante e uma pastora para fazer uma obra futuramente? Irmãos, às vezes eu conto essa história para as pessoas e as pessoas falam, é sério, é sério, é sério, é sério. Porque é uma situação inacreditável. Uma menina e um rapaz que roubam uma pastora e anos depois eles congregam na igreja da pastora, do pastor. São situações, irmãos, que é surreal o que Deus faz. Os irmãos, se Deus mudou a minha história e uniu uma assaltante e uma vítima, alguém pode me dizer o que esse Deus não é capaz de fazer? Eu e o meu esposo com uma arma na mão, dizendo para Elaine, desce, caiu, desce. Não, só desce. E eu lembro que ela me olhou e ela disse, o que é isso, moça? E eu disse, Senhor amado, mas vamos. Eu, que no caso era uma conhecedora, algo em mim sempre dizia, o que tu está fazendo? O que tu está fazendo aí? Algo em mim me incomodava e dizia, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Mas a gente, como a palavra diz, nós somos cegos. A gente não enxerga, a gente tem uma escama nos nossos olhos. E aí, Jesus me encontrou novamente. Jesus disse, não, amada, esse não é o caminho que eu tenho para ti. Então, irmãos, Jesus, ele nos chama. Ele sempre nos chama. Jesus nos encontra e Ele nos chama. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Eu não sei qual é o primeiro passo que você precisa dar, o que você precisa fazer. Mas a gente sempre começa dando o primeiro passo. No meu caso, o meu primeiro passo foi reunir tudo aquilo que não era meu por direito e jogar dentro de uma lixeira e começar a procurar uma igreja. Hoje talvez você já achou a igreja porque você está aqui.
Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês sobre a minha vida. Eu era uma pessoa que eu não tinha mais esperança. É como os irmãos falaram, como que tu estaria? Talvez eu não estaria viva, com certeza não estaria viva, mas hoje eu sou casada com meu esposo, vai fazer 20 anos, tenho 4 filhos, tenho minhas 2 filhas adolescentes estão ali e tenho mais 2 filhos pequenos. Com certeza eu não estaria mais viva ou até poderia estar viva, mas não teria uma família estruturada que eu tenho. As minhas filhas seriam com certeza crianças revoltadas, depressivas, porque, irmãos, se nós não nos voltamos para o Senhor, não há mudança. Não existe mudança sem Jesus. Jesus, ele precisa entrar no nosso barco para que haja uma mudança. A gente precisa deixar Jesus entrar nas nossas vidas para que haja uma mudança. E eu, irmãos, dei essa liberdade para o Espírito entrar na minha vida e mudar a minha vida. Porque eu não aguentava mais viver, Letícia, daquele jeito que eu vivia. É uma vida, a vida lá fora, a vida que o mundo nos oferece, é uma vida momentânea, é alegrias passageiras. A gente vai, se alegra no momento, às vezes volta para casa, dá uma risada, conversa com um amigo, mas quando tudo aquilo passa e a gente volta para nossa casa, aquela tristeza nos toma novamente. Só que com Jesus e com o Espírito Santo é uma alegria contínua. Como Paulo fala, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Aleluia. Em qualquer situação. Jesus não nos promete uma vida extremamente de alegria e paz contínua. Vai ter os altos e baixos, mas ele fala que ele é o príncipe da paz. E é através de Jesus que nós encontramos a paz nas aflições, nas tribulações, nas perseguições. Jesus está conosco e por isso temos paz. Então essa paz que excede todo o entendimento, ela precisa estar nos nossos corações para que assim possamos viver bem nesse mundo e libertos, irmãos, e libertos. Eu era escrava do pecado. Era escrava do tráfico, escrava do roubo, escrava do cigarro. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu vivia na noite, nas festas. E Jesus me achou e Jesus me libertou de tudo isso. Aleluia. E ele mudou, Renata, o que tinha dentro da sua mala. Sabe, enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. Você abrindo uma mala, colocando tudo que não prestava dentro, que não era seu, a história que tinha ali de tanta dor que foi gerada e você colocou fora. E agora o Senhor te deu uma nova mala, cheia de paz, de alegria, assim como fez com Emerson, assim como fez com André. O André, quando saiu do encontro, do impacto, chegou em casa no outro dia, ele acordou, ele não se reconhecia no espelho. Ele chegava na frente do espelho, né, André? E se tocava e dizia, quem é esse que eu estou vendo? É outro, não sou eu. Dava uma meia volta, voltava na frente do espelho. Quem é esse? Não sou eu. O Senhor o mudou. Eu lembro do primeiro dia que eu vi o André aqui. Ele tinha um rosto escurecido, de sofrimento, de angústia. Realmente não é mais o mesmo André. O Emerson, é nítido ver o chamado do Senhor na vida dele, na casa dele se cumprindo. A vida da Renata, a tua mala totalmente mudada. Porque é isso, né? Quando nós estamos indo para um destino, nós arrumamos o quê? A nossa mala. O Senhor muda a nossa mala quando nós deixamos Ele entrar. E Ele muda o que está dentro da nossa mala. Se a gente está indo para um lugar frio, a gente leva o quê? Casaco. Se a gente está indo para a praia, a gente leva roupa de praia. O que tem na nossa mala? O que tem na nossa mala diz sobre o nosso destino. O que tinha naquela mala, Renata, falava do teu passado. Mas a mala que o Senhor te deu fala do teu futuro, fala do teu destino. E é um destino profético que o Senhor tem para todos nós. E eu queria convidar vocês para ficar de pé. Nós vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos.
nós vamos estar declarando sobre a vida deles que o testemunho deles não fique nunca mais retido ou preso nessas paredes, mas que o Senhor levante vocês cada dia mais para falar para outras pessoas que precisam ouvir. E que o Senhor dê autoridade e unção e graça e favor sobre vocês. Eu queria chamar o pastor aqui para fazer essa oração. E declarar que vocês voem cada vez mais alto em Deus. Que a vida de vocês, a família e a casa de vocês seja esse reflexo da glória do Senhor. E que vocês possam, através da vida e da história de vocês, dar destinos proféticos para outras pessoas que virão após vocês, em nome de Jesus. E Renata, nós vamos cantar agora que nenhuma condenação há. Assim como a pastora cantou aquele dia que ela te encontrou e você falou para ela cantou. A pastora, por favor. E nós vamos cantar porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não importa o seu passado, como era a sua personalidade, não importa o que você acreditava antes, não importa qual era o caminho que você estava andando tortuoso. O Senhor tem algo nesse dia para nos lembrar que não tem nenhuma condenação sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Amém? Aleluia. Pelo sangue que desceu na cruz, é certo que provas Aumenta o som, cá, pastora. investidas do violentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Que você possa fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu creio que nessa tarde é uma tarde profética, uma tarde onde, Senhor, o meu destino está sendo mudado. Aleluia. Que você possa dizer e declarar a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu esposo, sua esposa, destinos estão sendo mudados. Assim como foi mudado o destino da Renata, do Douglas, minhas ovelhas preciosas. Assim como foi mudado o Emerson, o André. Aleluia. O Senhor quer mudar também o teu destino. Foi preparado para ser pai de santo, mas o Senhor estava preparando outro destino para ele. Aleluia, para ser pastor. Aleluia. Oh, aleluia. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. E hoje ele está aqui com a esposa dele, líderes de conexão. Uma unção sendo liberada sobre eles. O André a mesma coisa, com a sua família, com a sua esposa. Aleluia. Estão sendo forjados. As esposas aqui em cima. Aleluia. Aleluia. Deus está mudando o destino. E Ele vai mudar o teu destino em nome de Jesus. Porque Ele é poderoso. E sobre você, sobre a sua casa, não há mais nenhuma condenação. Aleluia. Porque quem te justifica é o Senhor. É Ele que te justifica. Aleluia. E Ele te chamou para uma obra grande. Ele te chamou para você romper toda e qualquer barreira. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Aleluia. De novo esse louvor, a gente vai cantar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De todas as provas Isso não era para existir, irmãos. eu já passei. Isso não era para existir. É bem difícil, Senhor, Mas o Senhor prove nos presentear nesse tempo, nesse momento, que eu vi de
fazer história com vocês, de fazer parte de uma mudança de rota, de uma metanoia. Metanoia, para quem não sabe, é a mudança de mente, é a mudança de atitude, mudança de pensamento. E é assim que nós cremos que só Jesus pode fazer isso. Então vamos cantar junto? Assim. Canta. Olha só. E quase parando, sem força e vigor. O que a gente faz? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Encontra poder para vencer. Continuar a jornada que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que é dele não lembra mais. Não lembra mais nada. Eu canto pra glória de Deus. Junto, vamos lá. Diga assim. Nenhuma condenação há. Canta. Para quem Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. E quase Vamos registrar esse momento. Cadê os fotógrafos? sem força, Registre esse momento nós aqui, viu? vigor. Vou fazer uma pergunta. Quem gostaria gente também lê a palavra de ver a sua vida transformada no todo? Ver talvez a família de alguém transformada. Talvez ver algum jovem, algum adolescente transformado. Talvez algum pai, alguma mãe transformado. Se você tem alguém que você gostaria, queria que você colocasse a mão no seu coração e com uma oração sincera orasse nesse momento. Eu vou pedir para o Hermes fazer essa oração, depois o André faz essa oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, transforme a vida dessas pessoas com as suas águas verdejantes, meu Pai. Purifica, limpa, restaura, meu Pai. Alcança essas pessoas, essas famílias, esses lares. Transforma o coração de cada um deles. Cura aquela doença que está fazendo tanto sofrimento. Afasta a dor da rejeição. Afasta aquele sofrimento. Afasta de cada um desses irmãos e irmãs a dor, a depressão, a angústia, as suas aflições, meu Pai. Renova e restaura, meu Pai. Em nome de Jesus eu declaro, meu Pai, vidas restauradas, casas restauradas, portas abertas. Aquela porta de emprego que você está tanto pedindo será aberta. Eu declaro, meu Pai, contas pagas. Declaro alegria de estar em família, reunidos em amor em Cristo, e que a palavra do Senhor transborde nas famílias, e que cada vez mais a casa de cada um de vocês se encha com as riquezas e glórias do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, primeiramente eu te peço, Pai, De toda
Obrigado, Pai, por não me desistir de mim. Obrigado, Pai, por me transformar nesse novo homem, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu declaro, Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, almas serão salvas, Pai. Correntes, Pai, serão quebradas, Pai, nessa tarde, Senhor. Libertação, Pai, para todos os irmãos, Pai, que aqui estão, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por ter usado, Pai, o irmão Cid, Pai, para ter me trazido isso, Senhor. E que o Senhor continue usando, Pai, cada vez mais, Pai, todos nós, Pai, para a sua obra, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Que todos aqui, Pai, possam sentir verdadeiramente, Pai, o toque do Seu Espírito Santo, Pai, em suas vidas, Senhor. Porque só o Senhor, Pai, tem o poder de transformar nossas vidas, de consertar a nossa história, Pai, de nos dar um caminho, um destino a seguir, Senhor. Amém, Senhor, e obrigado. Renato. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como um corpo, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que haja, Senhor, um fluir sobrenatural no dia de hoje, Senhor. Que Tu venha, Senhor, mudando as situações, Senhor, mudando as famílias, Senhor. Que Tu venha com a Tua mão poderosa, Senhor, restaurando, Senhor, os casamentos, Pai, a vida familiar de cada um, Senhor. E se há, Senhor, alguém aqui, Senhor, representando a sua família, representando um ente querido, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que haja, Senhor, uma libertação sobrenatural, Senhor. Que haja um mover, Senhor, nas famílias, Senhor. E que haja, Senhor, testemunho, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, que haja uma transformação de mente, uma transformação de caráter, Senhor Jesus, na vida, Senhor, de cada um que precisa, Senhor. Oh, Pai, Tu conhece cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, o coração de cada um, Senhor. Ouve, Senhor, a oração, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, com carinho, Senhor, no dia de hoje, Pai. Tantas pessoas, Senhor, pedindo, Senhor, por algum ente querido, Senhor. Entra com a Tua mão poderosa, Senhor. Assim como Tu entrou na minha vida, assim como Tu entrou na vida dos meus irmãos, Senhor. Assim como Tu entrou na minha vida, que era uma assaltante, Senhor Jesus. Vai fazendo a obra na vida, Senhor, de cada um que precisa essa noite, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, que haja transformação, Senhor, e que haja em família, Senhor, reestruturada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, o que nós te pedimos, Pai.